Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Dé, a gente vai falar de Fórmula 1. Essa semana teve um GP na Singapura. Então, depois de 3 semanas, desde a última corrida em Monza, estamos de volta. Então, quais foram as notícias, né? Desde a última corrida. A gente teve atualizações nas equipes. Então, o Tsunoda vai continuar com a AlphaTauri, o Joe vai continuar com a Alfa Romeo e o Latifi não vai correr com a Williams em 2023. Então, quem ainda não tem contrato para ano que vem? O Schumacher e o Ricardo. E as equipes incompletas são Alpine, Williams e Haas. Na Williams pode ser que o De Vries entre, e na Haas eles estão na dúvida entre o Hülkenberg e o Schumacher. O Schumacher disse que tem uma notícia, mas só que vai dar no Japão. Então vamos esperar. Como é que foi a corrida no passado? A corrida foi só em 2019, então por conta da pandemia eles ficaram 2 anos sem receber a Fórmula 1. Então largaram o Leclerc, o Hamilton e o Vettel. Então teve uma disputa ali entre o Hamilton e o Vettel que na época estava na Ferrari. Quem também estava correndo super bem era o Ricardo, que na época estava na Renault. Teve uma briga ali entre a primeira colocação entre o Leclerc e o Vettel, mas como o Vettel era o número um, era sempre favorecido, então o Leclerc deixou ele passar. E no rádio, quando ele falou com o seu engenheiro, ele falou que não concordava, mas o engenheiro falou para ele baixar a cabeça, prosseguir, porque tinha ainda uma longa corrida pela frente. Então o Leclerc falou que ele estava com a cabeça baixa, mas ele só queria deixar claro o sentimento dele. E tiveram dois safety cars. Então, o primeiro com acidente entre o Russell e o Grosjean. O Russell saiu da corrida. E o segundo foi entre o Grosjean e o Kvyat. E a final foram Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton e Bottas. Nesse ano, nesse GP, o Alonso fez o seu GP número 350, igualando o seu recorde com o Kimi Raikkonen. E ele tem o desejo de chegar até o número 400, então aí mais 2 anos e 2 corridas pela frente. Como é que foi o primeiro treino? Essa pista não tem muita área de escape, então os pilotos, a margem de erro para eles é baixa. Então, alguns pilotos utilizaram as áreas de segurança e outros deram um toque no muro. Mas o Stroll deu um toque um pouco mais forte, teve que parar o carro na pista, gerando uma bandeira vermelha nesse primeiro treino. O Leclerc demorou para sair por problemas no freio, mas terminou em terceiro. O Verstappen mandando bem o treino todo, mas foi superado pelo Hamilton nos minutos finais. O segundo treino, os carros da Red Bull demoraram para sair e no final ficaram em quarto e nono. O Leclerc de novo demorou para sair, mas ficou em segundo, atrás do companheiro de equipe. O carro do Gasly começou a pegar fogo no box. Mercedes terminou em terceiro com Russell e quinto com Hamilton. E quem teve um bom desempenho foram o Ocon e o Bottas, ficando em sexto e sétimo. O terceiro treino já foi totalmente diferente, foi um treino molhado. Adiaram 30 minutos para começar por causa da chuva. O Gasly foi o primeiro a sair e foi com pneus azuis, que é o de pista molhada. E a maioria depois foi com o mesmo pneu. Leclerc dominou, ficou em primeiro, e o Verstappen em segundo, depois Sainz e Alonso. Qualificação. A pista ainda estava molhada. No Q1, todos estavam com pneus intermediários. Hamilton cravou o primeiro tempo, seguido pelo Leclerc. Saíram Bottas, Ricardo, Ocon, Albon e Latifi. O Ocon disse que teve problemas no freio, por isso que o desempenho dele foi ruim. Q2. Nos 5 minutos finais, a Aston Martin fez uma decisão arriscada de colocar pneus macios. Isso foi decisivo para eles não passarem para o Q3. Estava muito cedo ainda, os carros derrapavam nas partes que ainda estavam molhadas. E o incomum é que o Russell ficou em 11º, ou seja, ficou fora por 6 milésimos de segundo. Depois ele disse que foi um problema com freio e motor, ele estava acelerado nas curvas. O Leclerc com o melhor tempo, e quem saiu nesse Q2? O Russell, o Stroll, Schumacher, Vettel e Joe. Q3. Todos menos o Tsunoda foram de pneus macios. E agora sim foi a hora certa. Ainda dava uma derrapada em algumas partes, mas nada comparado ao Q2. Verstappen, na sua última volta, foi orientado a ir para o box. Na hora a gente não entendeu por quê, mas depois falaram que foi porque não tinha combustível suficiente para dar mais uma volta. Olha que erro de cálculo. E ele ficou super bravo no rádio, super. 5 primeiros no grid, então Leclerc, Pérez, Hamilton, Sainz e Alonso.
Como é que foi a corrida? A largada foi adiada em 1 hora por causa da chuva forte. E o diferente foi que o Russell, em vez de largar em 11º, ele largou do box. Aproveitou para trocar tudo. A largada foi sem chuva, foi boa, todos com pneus intermediários. O Pérez consegue passar o Leclerc. Hamilton perde uma posição para o Sainz. E o Verstappen, que largou em oitavo, cai para 11º. Na volta 7, o Latifi bate no Joe, entra o safety car físico. Então tem uma disputa ali entre o Verstappen e o Alonso pela sexta colocação. Na volta 22, o Alonso teve um problema com o motor, entra o safety car virtual. Então até agora saíram da corrida Alonso, Latifi e Joe. O Russell coloca o pneu slick médio, então ele serviu de referência ali para as outras equipes para ver se vale a pena trocar ou não. E o Pérez abrindo uma diferença muito boa do Leclerc, sempre ficando mais de 1 segundo na frente dele. Depois que acabou o safety car virtual, teve uma disputa ali pela terceira colocação entre Hamilton e Sainz. Na volta 26, Albon bate no muro, perde a asa e vai direto para o box e abandona a corrida. Entrou outro safety car virtual para tirar a asa que ficou presa no muro. Volta 28, Ocon teve problema com o motor, sai da corrida. Outro safety car virtual. E até então tivemos vários safety cars, né? Aí a gente começa a ter uma batalha pela quinta colocação entre Norris e Verstappen. E aí na volta 33, Hamilton bate no muro, mas volta para a corrida, perde a sua posição para o Norris e está com uma asa danificada. O Leclerc para no box na volta 35, Hamilton também. Na volta seguinte pararam Pérez, Sainz e Verstappen, e todos saindo com pneus médios slick. Na volta 36, o Tsunoda bate no muro, mais um safety car, dessa vez físico. Então, até agora, 6 pilotos fora da corrida. Quando o safety car estava saindo, mudaram para tempo. Então, ao invés de número de voltas, ficou 35 minutos para terminar a corrida. O Verstappen tenta passar o Norris e passa reto, vai para a área de segurança, e aí foi para o box e ficou lá para a última posição. O pneu do Russell fura por ter tocado com o Schumacher, vai para o box. E aí tem uma leve disputa pela primeira colocação entre Pérez e Leclerc e o Hamilton e Vettel pela sétima colocação. O Verstappen ultrapassa Bottas e Gasly, então o Verstappen vai subindo. Faltando 1 minuto e meio, Hamilton tenta passar o Vettel, passa um pouco e dá posição para o Verstappen. Corrida que termina com Pérez em primeiro, depois Leclerc, Sainz, Norris e Ricciardo. Essa foi uma corrida mais difícil do ano, segundo os pilotos. Hamilton quer esquecer essa corrida e Verstappen diz que pode jogar no lixo. Foi uma boa corrida para o Pérez, segunda vitória no ano. Leclerc e Sainz fizeram a dobradinha e muito boa para a McLaren. Então a gente volta semana que vem com o GP de Suzuka, no Japão. Será que aí sim o Verstappen vai ser bicampeão do mundo? Vamos ver, né? Tchau, tchau!